Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Palmeiras, né, que enfrenta o Red Bull Bragantino hoje, confronto válido pelo Brasileirão. Palmeiras que está aí à frente do Flamengo, 3 pontos, está em busca aí, né, da liderança para se manter líder desse campeonato brasileiro que é difícil, beleza? Vamos começar com um corte aqui do Sport Center e após vamos ver mais informações aí do Verdão, beleza? Espero que você goste do vídeo, se gostar já sabe. Se inscreva no canal, dê essa força ao canal, comente suas opiniões e claro, assista outro vídeo do canal também. Tem muita informação importante aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Do Bragantino, tem alguns desfalques, pessoal que foi para a seleção, mas Vitor Roque está de volta. Olá, fã de esportes. O Palmeiras não conta com os jogadores que disputaram a data FIFA para o confronto contra o Bragantino, quarta-feira, no Allianz Parque. Os uruguaios Emiliano Martínez e Facundo Torres retornaram ao clube nesta terça-feira, foram avaliados, mas como defenderam o Uruguai na segunda-feira, dificilmente serão aproveitados. Os outros três, Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que defenderam a Argentina, retornam só na quarta-feira e já estão descartados. A principal novidade é a volta do atacante Vitor Roque, vice-artilheiro do time nessa temporada com 14 gols. Ele estava suspenso contra o Juventude e pode voltar à equipe. Fica como opção para o técnico Abel Ferreira. O paraguaio Ramon Sosa também pode reaparecer no time. Ele está recuperado de uma contusão muscular, participou da atividade nesta terça-feira com os companheiros. Mais uma opção para o ataque, para o confronto contra o Bragantino. A equipe alviverde vem de 8 vitórias consecutivas em casa pelo Brasileirão, com 5 goleadas seguidas. Palmeiras também defende o excelente retrospecto contra o Bragantino. Na história, o time alviverde já enfrentou o Bragantino 30 vezes jogando no seu estádio, com 19 vitórias, 9 empates e só perdeu 2 vezes, em 1991 e 2001. Nos últimos 10 confrontos contra o Bragantino, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 1 vitória da equipe de Bragança. Bragantino vem de vitória em casa no Campeonato Brasileiro, mas como visitante não vence há 3 meses. São 8 jogos sem vencer fora de casa, com 7 derrotas e 1 empate. Muito bem, Flaco Lopes, 3-0 sobre Porto Rico. Ele teve uma assistência do jogador palmeirense, mas agora vamos... Um jogo muito perigoso para o Flamengo, que vive essa oscilação na temporada, que vive essa questão de lidar com algumas saídas de jogadores, né, do time titular, seja por lesão, que volta na semana que vem, e essa semana bem complicada para o Flamengo. Esse jogo contra o Botafogo e no fim de semana o jogo contra o Palmeiras. É um jogo que decide campeonato, Edu. A gente fala que é um campeonato de 38 rodadas e cada rodada é uma final, não é exagero. Essa é uma final de campeonato para o Flamengo, que é um jogo bem complicado. Tem que vencer o atual campeão brasileiro para continuar perseguindo o Palmeiras, que nesse momento é o líder da competição. E o Palmeiras, mesmo com desfalques, mostrou contra o Juventude como ele é forte, né? Como ele tem um esquema já definido e como vem jogando bem o Palmeiras, vem num momento melhor. Ao contrário do Flamengo, que perdeu um pouco o pique da remada, desde aquela goleada espetacular contra o Vitória, não teve grandes atuações. Passou... verdade, pelo Estudiantes, como poderia, como deveria, mas hoje não, deixa para a próxima rodada, tá bom? Eduardo Sacha, olho nele, Vinicinho é bom jogador, Lucas Barbosa, enfim, é um time bom, jovem e muito forte, hein, Patrício Euríquio? Massa, tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado, porque é o que a gente tá falando, é um time forte, um time veloz, rápido, esse Vinicinho aí, se eu não me engano, deu sufoco no jogo contra o Palmeiras, não lembro se foi no Campeonato Paulista, mas eu lembro que ele fez uma fumaça ali pelo lado do campo, o próprio Sacha também, né, John, tem uma finalização de média distância boa, né? Então acho que tem que tomar cuidado, né? E tem também o que precisa administrar são os pendurados, né, Massa? O Piquerez e o Everton, se eu não me engano, são esses dois que estão pendurados para esse jogo de hoje. Sim, o Piquerez e o Everton estão pendurados, né? E a gente tá falando aqui o seguinte, e o Aníbal também, Aníbal e o Facundo, mas eles dificilmente vão estar em campo, né, Patrícia? Então, sim. Não vão tomar cartão no banco, hein? Pelo amor de Deus, se forem pro banco. Ó, deixa o like aí, ó.
Temos Deixa o 411 like, deixa o like. likes, 1.200. Com a sua competência, capacidade e tenacidade, você é capaz de transportar para a gente os primeiros 15 minutos. Você também no chat, faça isso. Não mente pro Márcio, fecha o olho e imagina o jogo, tá? Vou dar mais um minutinho para vocês imaginarem aí como vai ser o jogo. Tô Então imaginando. vamos lá. É isso aí. Patrícia Oríquio, me conte. O que é que só você viu? Massa, você sabe que no pré-jogo contra o Juventude, a gente estava falando qual seria o posicionamento, né? O Veiga, o Maurício e tudo mais, e a gente levantou essa hipótese, né? Do Maurício mais centralizado e do Veiga um pouquinho mais aberto pela direita. Eu acho que vai ser esse mesmo esquema, Márcio. Eu acho que a única mudança mesmo é o Bruno Rodrigues para o banco e o Vitor Roque fica como titular. E o que eu imagino do jogo, Márcio, eu acho que vai ser. É claro que se a gente for comparar time por time, né, eu acho que o Red Bull Bragantino ele tem sim jogadores mais interessantes e com características diferentes e até uma qualidade técnica melhor do que o Juventude, né? Mas eu acho que vai ser a mesma tônica. Eu acho que o Palmeiras vai imprimir essa marcação, pressão, vai imprimir aquela saída de bola, né? Vai sufocar a saída de bola do Red Bull Bragantino, e eu acho que vai ter também, porque isso aconteceu bastante no jogo contra o Juventude, um certo rodízio entre o Veiga e o Maurício. Então, dava para perceber, era muito nítido, muito evidente que em algumas situações, o Veiga ele caía mais para o centro, ele ficava mais no corredor central e o Maurício mais aberto pela direita. Eles faziam esse rodízio justamente para confundir a marcação. Acho que hoje repete isso também, porque eu acho que deu muito certo. Porque quando o Veiga estava mais centralizado, ele tinha essa função de cadenciar um pouquinho mais o jogo. E o pessoal que estava lá atrás subia em bloco, isso confundia a marcação do Juventude. Quando o Maurício estava centralizado, ele fazia o oposto, ele acelerava o jogo. Então, isso eu achei que deu uma confundida na marcação do Juventude. Eu acho que isso pode repetir também, porque foi algo que deu muito certo. E o Felipe Anderson correndo pela esquerda, também sendo esse terceiro homem de meio campo sustentado pelo Andreas Pereira. Então eu acho que essa vai ser mais ou menos a tônica do jogo novamente. Eu acho que o Palmeiras não vai tirar o pé, só que com alguns cuidados, algumas cautelas, porque o time do Red Bull Bragantino é melhor, Massa. E junto com o Vitor Roque, né, Maurício Veiga e Felipe Anderson, é fundamental, né? O passe que o Felipe Anderson deu pro quarto gol é um negócio de cinema. Absurdo. Né? Você viu? A virada de bola dele de cinema, assim como o passe que o Veiga deu pro gol do Fux também um taquito. No quarto gol foi o Veiga, não foi? Que deu o passe pro Maurício e ele... foi o Veiga que deu a virada de bola? Foi uma fatiada linda que ele deu no quarto gol. Pois é, foi maravilhoso o passe do Veiga. O Veiga deu 2 assistências, né, e fez um gol. Exato. Tá morto, né? Tá morto, é lixo, ex-jogador em atividade. Olha o que ele fez no jogo contra o Juventude. Infelizmente passa um pouco batido, né? Mas não pode passar. Ele tá bem, ele tá no melhor da forma? Não. Ele tá no auge? Não. Principalmente hoje, nós vamos precisar muito dele. Muito. Cara, manda aí uma mensagenzinha né? 4% de ainda não porque eu tenho a desconfiança em relação ao futebol do Veiga, mas sim porque ele tem uma concorrência muito boa ali, né? Então, são outros jogadores que fazem essa posição de meio armador muito bem. Desde que a dupla Flaco-Roque foi criada, o Palmeiras não tem atuado com o camisa 10 de ofício, né? Então, o Flaco meio que faz uma armação do jogo e o Palmeiras atua com jogadores mais abertos. Então, nesse contexto, o próprio Maurício, que estava muito bem, acabou perdendo um pouco de espaço, e a mesma coisa acontece com o Veiga, porque são jogadores que costumam jogar mais por dentro, né, fazendo um pouco da função do que o Flaco faz. E por isso que eu acho que o Veiga acabou perdendo esse espaço. Mas não deixa de ser um jogador muito importante, não só para esses momentos em que o Palmeiras tem desfalques, né, como foi agora contra o Juventude, em que ele fez o gol que abriu a lata ali, né? Então, não só para esses momentos,
mas também dentro quando a gente fala da importância do Veiga no elenco, é também para motivar os jogadores mais novos. Então, o próprio Eric Belé, que fez a sua estreia como profissional agora, deu uma entrevista para a TV Palmeiras e perguntaram quem que é o jogador do elenco que mais te inspira, que mais te ajuda. O Eric falou que foi o Veiga, e outros vários jogadores que chegam ao Palmeiras, mesmo que os que não são jovens, falam que o Veiga ajuda eles a se enturmarem. Ali é um cara que já está ali faz muito tempo, já tem experiência, já conhece muito bem o clube. Então, para além do que ele faz, por exemplo, agora que ele fez contra o Juventude, tem também essa parte aí fora dos gramados. Ô Danilo, não sei se você teve se você percebeu no gol do Bruno Rodrigues, segundo contra o Juventude, a postura dele, né? Chamando os reservas para fazerem aquele bolinho ali, né? Essa pancada na cabeça aí não é possível dar labirintite, não, Danilo Lavieri, é muita pancada. Os caras, na minha época era pescotapa também, não era só aqui, né? Os caras Pescoço, pescoço dói, ficava rapaz. aqui e tal, dói, dá ardida, né? Se você pega na nuca, arde. O Veiga, ele é líder nato desse grupo, até porque é um dos remanescentes lá do primeiro título, né? Da Libertadores. Lugar garantido para mim, ídolo do clube. A história dele ser palmeirense, da família, do pai, do avô, é muito legal, muito bacana. O que eu sempre pondero é que ele merece o respeito e tal, mas o respeito não significa lugar cativo. E ele tem que reconquistar jogando, mostrando, o que é o que ele tem feito. Ele foi bem no jogo anterior ao São Paulo, participação legal. Aí contra o São Paulo ele foi mal. Não gostei da participação dele, aliás, depois que ele saiu o time reagiu bastante. E aí contra o Juventude no final de semana ele voltou a jogar bem. E é isso aí, um jogador que tá há um tempo, teve um tempo afastado, jogou muito tempo com dores e tal, ele vai demorar para ficar 100% para ser o Veiga que a gente já sabe que ele é. O fato é que ele merece o respeito, e eu fiquei muito feliz de saber dos meus amigos que foram ao Allianz Parque no final de semana, que ele foi super respeitado, exaltado e aplaudido, muito diferente do que acontece em algumas das bolhas nas redes sociais. Isso eu acho fundamental o que está acontecendo com o Veiga no estádio. É bacana que ele tenha esse respeito na vida real e que ele saiba diferenciar os ataques que eventualmente ele sofre ali na DM dele no Instagram e tal, do que ele tem na vida real. Então isso é muito bom, eu gosto disso e acho que ele tem que aproveitar esses momentos, essas brechas, para jogar bem quando tiver oportunidade, porque realmente quando o time tiver na sua melhor formação, com todo mundo à disposição, eu acho que ele ainda tem que jogar mais bola para ter um espaço. Mas por enquanto ele aproveitou essa oportunidade contra o Juventude e precisa continuar assim para continuar recebendo chances, não só pelo nome, pela idolatria e por tudo o que ele já fez, mas sim porque ele está fazendo. É isso que ele precisa fazer. Essa informação que o João trouxe é importante, né? Aquilo que ele representa para os jogadores mais jovens, né? E tem uma história maravilhosa, né? Essa história maravilhosa a gente tem que respeitar sempre. Respeitar sempre, tá bom? Muito bem, meus caros. O jogo é amanhã às 19 horas, Allianz Parque com visão parcial, infelizmente, né? Enfim, é uma coisa que é ruim, né? Mas tem um preço, né? Para o Palmeiras arrecadar 70, 80 milhões por ano com o Allianz Parque, tem um preço, não sai nada de graça. A gente pode ter um estádio raiz lá, que aí não rende nada, mas no nosso caso é o preço que se paga, tá bom? Mais ou menos, né, Massa? Porque até o estádio Raiz vai ser alugado agora, o São Paulo vai jogar 2 vezes lá na Vila Belmiro e tal, né? Então, no final, até o estádio Raiz acaba sofrendo, às vezes, com essa questão dos shows para poder fazer dinheiro. No final, gente, para você exigir um time que é caro pra caramba, você tem que encontrar jeito de pagar, né? Para não precisar seguir exemplos de outros co-irmãos aí que não pagam nada em dia. Eu usei da ironia, né? Porque tem uma faixa lá, Estádio Raiz, e a sim. torcida grita também, não aluga o estádio. Precisa atualizar aí, né, a musiquinha. Muito bem. Vamos lá, próximo tema é um novo jogador, surgiu um novo jogador, tipo uma espécie de
novo Felipe Anderson. O que vocês acham, hein? Tem mais ainda para crescer ou é isso aí, Danilo Lavieri? Tá jogando bolão, hein? Eu acho que ele é mais um dos jogadores que acaba potencializado pela qualidade dos demais, né? Então o Palmeiras encaixou uma dupla lá na frente com Vitor Roque e Flaco Lopes e com o Andréas armando aqui atrás como 8. E isso, obviamente, vai potencializar quem está em volta, né? A gente falou muito do Veiga, o Veiga jogou muito bem contra o Juventude, mas eu achei que o Maurício fez uma boa partida também, muito por conta da participação do Andréas atrás e do Fux, né, nesse jogo específico contra o Juventude. Felipe Anderson também foi muito bem, e eu acho que por isso, é a mesma coisa que eu vejo agora o Felipe Anderson para as próximas partidas. Ele tá, fisicamente, ele já mostrava que tinha muito fôlego, né? Mesmo quando ele não estava acertando tecnicamente as decisões, ele voltava, corria, marcava, ele de vontade nunca deu para reclamar do Felipe Anderson. Eu acho que esse é um caso de que ele está realmente melhorando por conta das companhias. O coletivo melhora o individual, como diria o Titês do nosso Adenor Bach, né? E é isso que está acontecendo com o Felipe Anderson. Ele está melhorando porque o Palmeiras, de uma forma geral, está melhor. Outro dia ontem à noite, eu estava vendo a live de um amigo meu, careca, de óculos, que tem uma live dedicada ao Palmeiras toda segunda-feira à noite, e ele estava mostrando a disparada dos números de oportunidades criadas nos últimos jogos em relação aos primeiros jogos do ano. E é isso, o Palmeiras acertou um novo sistema de jogo que ajuda o Flaco e o Vitor Roque, mas ajuda também o Felipe Anderson. E tá o Felipe Anderson conseguindo ser muito mais decisivo, muito mais participativo, como ele foi na passagem dele na Europa, seja na Inglaterra ou seja na Itália. Acho que na Itália um pouco mais do que no West Ham quando ele estava na Inglaterra. Então, acho que é um resultado dessa questão coletiva, viu, Massini? O coletivo acaba ajudando todo mundo. Um deles é o Felipe Anderson, porque o Felipe Anderson nunca foi aquele jogador individualista, né, que pega a bola e dribla 7. Não, é o cara ritmista, o cara que, se tiver gente em volta dele, ele faz todo mundo jogar e vice-versa. Então eu acho que isso foi muito bom pro Felipe Anderson, essa mudança de esquema de jogo do Palmeiras. Lá na sua palestra, pessoal, vamos ver aqui, né, a possível escalação do Palmeiras e do Bragantino também, né, pra ver como é que o nosso adversário vai vir hoje. É um time complicado, né, como a Isa falou aí, e o Massini, mas o Palmeiras quer se manter na liderança, tem que encarar mesmo. Vai ter muitos jogos difíceis, tem o Cruzeiro também, que vai ser um jogo dificílimo. E não tem essa não, né? Líder do Brasileirão com 58 pontos, o Verdão 23 vitórias seguidas, aí abriu vantagem para o Flamengo, segundo colocado com 55 pontos. A partida atrasada, né? Pela 12ª rodada contra o Juventude. O Palmeiras goleou aí o Juventude por 4-1, fora o show, né? E o Bragantino, por sua vez, quer a segunda vitória seguida para tentar, né, se aproximar da zona de classificação aí da Libertadores. Bragantino que no começo do campeonato já ficou ali em terceiro, em segundo, né? A equipe vem de uma vitória por 1-0 sobre o Grêmio, né? Na nona rodada, né? Na nona colocação, perdão, com 36 pontos. Caso ele vencer o Palmeiras, ele vai encerrar um jejum aí de 2 anos sem bater o Alviverde, né? A última vitória foi 1º de outubro de 2023 por 2-1. Lá em Bragança Paulista. E o Palmeiras, né? Conta com a volta do Vitor Roque, suspenso contra o Juventude, mas ainda terá desfalques, né? Gustavo Gomes, que foi convocado aí. Emiliano Martins, Aníbal Moreno, Flaco Lopes. Não devem chegar a tempo de seus amistosos aí para as seleções deles, né? E da data FIFA. O Kelvin, em recuperação de um trauma no pé, será mais uma ausência, enquanto Souza deve voltar após edema na coxa. A provável escalação do Verdão é o Everton, né? Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andrés Pereira, Felipe Anderson e Maurício, Rafael Veiga e Vitor Roque. Esse é o time, né? É o timaço aí do Verdão. Time bastante... Felipe Anderson tá jogando muita bola, o cara. Tu é louco, se recuperou. Cara, é um time... O Bruno Fux vai continuar como volante, né? Que está aqui, o site do GE trouxe aqui essa informação. Tomara que seja verdade. Beleza, pessoal? Agora voltamos aqui, talvez mais tarde com o Globo Esporte, ou se não amanhã, ou se não após o jogo, beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Novidades, vamos trabalhar agora também. Vamos começar a trabalhar aí com o Globo Esporte, trazer as últimas notícias do Verdão. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários.